18 anos da Band News FM e essa relação com os ouvintes é o que a gente tem de principal, é o elo que nos une. Por isso que hoje a gente está recebendo Saulo Falconeri, que é um dos mais participativos desde o início da emissora. É um cara que interage com os âncoras, manda mensagem para cá, comenta e tem um faro jornalístico. Eu até queria saber se você fez faculdade de comunicação, porque você já é comunicativo, era taxista, já trabalhou também vendendo pizza, um cara que sabe no atendimento, tá em várias frentes e parece que o cara chama a notícia. Queda de uma passarela na linha amarela, ele estava lá. Incêndio do Ninho Urubu, a mesma coisa. Quando mandaram derrubar aquelas cabines da linha amarela também, uma confusão no governo Crivella, ele estava lá me mandando mensagem. A gente vai tratar cada um desses temas mais para frente, mas eu primeiro queria saudar a sua presença e falar que você é um cara bem importante aqui para nossa trajetória. Como é que foi que você começou a ouvir a Band News FM, Saulo? Cara, você quer mesmo saber? Essa história é muito engraçada. Claro que eu quero. Não tem coisa que doa mais para um homem que chifre. Então, eu tinha tomado um chifre, eu estava com uma dor de cotovelo absurda, isso eu nunca te contei. Não. E aí eu não queria ouvir música, eu não queria ver filme, eu não queria ver novela, eu não queria ver nada que lembrasse o amor para poder não piorar a depressão que eu já estava. E eu comecei a caçar no dial, né, do táxi, alguma rádio que não tocasse música, que só falasse. Eu ganhei o primeiro rádio com 9 anos de idade, um rádio de pilha. E sempre gostei de ouvir rádio falada, apesar de amar música. Só que nessa época da depressão do chifre, eu não podia ouvir música para não chorar. E foi assim que eu comecei 2, 3 meses que eu não queria ouvir música, melhorei da depressão do chifre, da dor de cotovelo e nunca mais larguei. Rapaz, isso tem tempo. Tem 18 anos? Tem. Já superou? Há muito tempo. E aí, como é que foi que você se identificou tanto com a programação da rádio? Uma rádio all news, mas diferente, né? Inclusive da concorrente, a gente já conversou com alguns ouvintes, porque é mais conversada, você dá a notícia, mas também interage, aproxima demais o ouvinte. Claro que o nosso Ricardo Boechat foi o nosso grande âncora para a gente ter esse formato da rádio, né? A cidade sempre foi muito caótica, né? Então as informações do trânsito, principalmente, me faziam me conectar muito e aos poucos eu fui percebendo que eu estava aprendendo muito com a rádio. Muito. É uma rádio completa que fala de assuntos de A a Z. E como eu passava muito tempo, 90 não, mas 80, 85% do tempo o motorista de táxi ou aplicativo passa sozinho no carro. Eu sempre gostei de ficar sozinho, mas não da solidão. E uma rádio falada me fazia companhia. E eu passei a aproveitar aquele tempo, aquela jornada diária de trabalho de 10, 12 horas. Falei, gente, me ajuda no trânsito, eu aprendo pra caramba, eu vou usar esse tempo para aprender. E uma das coisas que eu nunca esqueço é que vários passageiros meus, da época do táxi, que eu já saí em 2016, falavam assim, moço, qual é a sua formação? Eu falava assim, não tenho formação superior, eu só fiz o 2º grau. Eu ia fazer a faculdade, mas veio meu filho, então eu abortei a ideia para poder dar uma criação melhor para o meu filho, mais confortável. Mas, moço, não parece que você é formado, você tem faculdade. Eu falei, olha, a minha faculdade é a rádio. Eu ouço a rádio 12 horas por dia. É impossível não aprender alguma coisa. Sou um cara tímido, o táxi me fez ficar mais extrovertido. E a Band agregou muito a minha vida, porque o passageiro gosta de conversar, gosta de bater um papo. E graças à Band News FM, eu tinha repertório de conversa para todo assunto, com todas as classes sociais, com todas as pessoas, não de forma acadêmica ou que eu fosse expert, mas eu sabia conversar, eu sabia trocar uma ideia. E isso tornava a profissão muito mais agradável, agradava mais os passageiros, enfim. Assim começou. E a importância do taxista, e até a gente tem muito companheiro aí que acompanha a gente, do amarelinho ou do azulzinho, que é o táxi lá de Niterói, de outros lugares que cada um tem a sua cor, mas é essa questão de você poder compartilhar a programação e apresentar para muita gente que não conhecia a Band News FM. A gente está falando de 2005, quando a rádio começou, dia 20 de maio, e depois, aos poucos, a rádio foi virando essa marca poderosa que é hoje, tem uma baita de uma audiência, mas lá no começo, você falou aí de aplicativo,
Você não tinha nem aplicativo, era maçaneta mesmo, era Eu vim taxista, falando agora com não é? motoristas Raiz, né, que cara? não tinha nem smartphone. O WhatsApp tá Não, maluco. smartphone não tinha. Não tinha o Waze, era o Guia Rex, quando eu comecei em 2005. Depois veio aquele GPS que era grudado no vidro, mas não era conectado. Então era horrível. E você lembra como é que era a participação na rádio? Sempre teve e continua tendo pelo telefone, mas tinha também uma interatividade pelo site. Olha que se a gente for lembrar, e você sempre participou muito pelo telefone. Depois com o WhatsApp continuou também, Sim, né? na época a gente tinha Nextel. A falida Nextel. Foi. Rodolfo tinha, todo mundo tinha e tal, a gente se comunicava. O Rodolfo tem uma rede de informantes espalhada pela cidade, vocês têm, né? E você estava falando do táxi, são 33 mil táxis autonomias no Rio e mais ou menos 55 mil motoristas cadastrados, porque rolam 2, às vezes até 3 no táxi. Você imagina que canhão de audiência a pessoa está ouvindo, entra no táxi, o motorista está ouvindo a Band News. Moço, que rádio é essa? Várias pessoas me perguntaram isso. E adoravam o programa, e adoravam o Boechat, adoravam o Careca. E a gente vinha conversando, debatendo os assuntos que vocês estavam noticiando, era um barato. Agora me conta como é que foi esse caso de janeiro de 2014. Você estava passando na linha amarela toda de Pilares, que a sua família mora lá, né? Na verdade, eu morava lá. Morava lá, né? Até em 2014, foi em 2015 que eu fui para Vargem Grande. Acordei e é automático até hoje. Vou te mostrar meu telefone aqui, que a rádio está nos meus favoritos, tá? Acordei e ouvi o Rodolfo, ouvi vocês falando antes do Rodolfo entrar no ar. Aí liguei para o Rodolfo e falei, irmão, isso é aqui do lado de casa, eu vou lá. Ele, pô, cara, não precisa. Eu falei, não, precisa sim, eu vou. Só para contextualizar, era um caminhão caçamba, exato, passou na linha amarela e derrubou uma passarela, esmagou um carro, um táxi e uma moto. Foram 4 mortos e 5 feridos. Mas aquilo parou a cidade completamente. Parou tudo. Parou completamente. E ninguém chegava lá. Nem o Briggs, que estava tentando conseguir, de carro, chegou lá. Pegou moto para depois chegar, mas assim, todas as equipes de reportagem, todas as emissoras, você foi o primeiro a chegar. Isso aconteceu por volta de 8h30, 9 da manhã. O Briggs, eu lembro que chegou lá 11h30, quando já tinha acabado o milho, a pipoca, a festa inteira. E aí você foi narrando em tempo real, ao vivo com o Boechat e Rodolfo. Exato, eu sabia chegar lá, eu sabia por onde eu conseguia acessar, larguei o carro num certo ponto e caminhei pela linha amarela. E fiquei numa área que estava dando para ver tudo. Inclusive até falei, pô, Boechat, essa placa do caminhão aqui está completamente ilegível. Isso aqui é crime de trânsito. Isso aqui não pode e tal. Fiquei orientando os ouvintes, porque aquela região eu conheço como a palma na mão. Morei ali 36 anos. Orientando os ouvintes a como sair por uma via melhor, um caminho melhor. E foi bem marcante. Foi um fato bem marcante. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer jornalismo com vocês. Para mim foi uma honra absurda, salva a tristeza da tragédia. Pois é, isso mostra a confiança da Band News FM com os ouvintes, como é o caso do Saulo, que quando eu falei que às vezes ele é um cara que atrai a notícia, entre aspas, e aí você se mudou para Vargem Grande, onde fica o CT, o Centro de Treinamento do Flamengo, e infelizmente aquela tragédia em 2019, aquela fumaça, você viu perto de casa, quando teve aquele incêndio, você sentiu o cheiro de queimado, como é que foi aquela... Porque para quem não lembra, foram 10 meninos da base do Flamengo, adolescentes, que acabaram morrendo, eram containers, e aquilo foi um caso que infelizmente marcou, né, o país, o mundo, e você estava lá também, cara. Mário, nesse dia eu tinha pizzaria, né, nessa época, então fechava meia-noite, até guardar tudo me pouco e tal, e eu tinha direito ao meu together depois do trabalho, né, e eu fui pro posto de gasolina, porque Vargem Grande não tem muita coisa, graças a Deus. Fui pro posto de gasolina, que eu conhecia todo mundo e tal. Fiquei lá tomando meu together e tal. Quando deu 5 da manhã, o rapaz da loja de conveniência terminou o turno. Eu falei assim, cara, eu vou te dar uma carona até em casa. Como tinha chovido e ventado muito, de Vargem Grande, quando chove, venta, falta luz, cai árvore, normal, uma área muito arborizada. Eu passei por um poste caído, atravessado na estrada dos Bandeirantes, em frente ao Ninho do Urubu. Como eu sabia que o Rodolfo acordava cedo, ele ainda estava aqui no Rio, mandei a foto para ele. Como ele viu que eu estava acordado
e falei para ele que esse poste estava na frente do Ninho do Urubu, ele disse, irmão, você está sabendo de alguma coisa que está acontecendo lá no Ninho do Urubu? Eu falei assim, cara, passei por lá agora, não vi nada além do poste caído. Ele falou, cara, deve estar pegando fogo lá. Eu falei, cara, eu não vi fumaça preta, mas eu tô 5 minutos lá, vou voltar. Ele, Rodolfo, daquele jeito, não precisa não. Eu falei que não precisa, precisa sim, eu vou voltar lá para ver o que está acontecendo. E a Record geralmente chega em tudo primeiro, porque ele é ali do lado. Eu morei no condomínio do lado da Record. E nesse caso a Band, através dos ouvintes dela, foi a primeira a chegar nesse caso. E na hora não dava para ter a real dimensão da tragédia. Que tinha lá dentro, né? Não tinha carro de reportagem, não tinha carro de polícia, os bombeiros já estavam lá dentro, o portão é vedado, não dá para ver absolutamente nada. A única coisa que eu perguntei para o segurança, o que está acontecendo aí dentro? Está tendo incêndio? Ele falou, tá. Mas não dava, naquele momento, eu fiquei lá até as 11h30 da manhã, mais ou menos, quando o Pinho conseguiu chegar lá. E até então não dava para ter dimensão da tragédia. Não se tinha notícia exata sobre feridos, mortos, então você estava ali cobrindo, em princípio, um incêndio de um bem material, mas não se sabia da perda das vidas humanas. E aí foi aquela tragédia, né? Que a gente, infelizmente, aí acompanhou. Na verdade, Marinho, foram 2 nesse final de semana. Aliás, sim. Porque depois, né? Eu cheguei em casa, liguei pro Careca, conversei com ele sobre algumas coisas. E, infelizmente, na segunda ele se foi. Mário, por nenhum familiar meu, nenhum amigo, nenhum conhecido, eu fiquei 36 horas chorando e sem dormir. Eu só parei de chorar. Aliás, parar de chorar eu não parei. Eu só fui conseguir dormir quando houve a cerimônia de cremação do Careca e sei lá quanto tempo a ficha demorou para cair, se é que caiu. É muito difícil, é um momento triste, mas também faz parte da nossa história, infelizmente. Aquele foi, né? Aquilo terrível. foi... E ele deixou um legado que a gente tenta, com toda dificuldade, levar a rádio desse formato. Mas tem milhões de coisas engraçadas também da rádio. Isso que eu queria lembro, saber. Por exemplo, aniversário da rádio. Você estava com ele, né? 10 anos, lá no Cristo Redentor. Você estava lá com ele. Semanas da Saúde, que você também foi para lá. Tem a mania de dizer que eu tenho medo de doar sangue, mas eu fui barrado pelo departamento médico. Eu sempre doei. Mas aí, como eu tomo remédio para pressão, você passa aquela triagem. Cara, eu vou te falar, é frustrante você chegar lá, passar por todo o processo e não conseguir doar. Exatamente. Porque ali é um momento de solidariedade, de você colocar o seu sangue. Mas as Semanas da Saúde também são eventos, são as comemorações, como a gente vai ter agora de novo. Isso é não tem como você esquecer disso, né? Não, eu queria falar sobre o Cristo antes, porque o Cristo foi bem marcante para mim, porque a Band... eu nunca fui santo, até hoje eu não sou, mas o que a Band transformou a minha vida, no sentido de forjar meu caráter, de passar a prestar atenção, de não tacar lixo na rua, de não estacionar no lugar errado, todas aquelas regrinhas básicas de civilização que vocês sempre pregam. E tive a oportunidade de agradecer o Boixá em vida. Eu disse o seguinte para ele, foi, Boixá, muito obrigado por tudo que você faz pela rádio e por mim. Eu lembro que você dizia que ia ao Palácio do Catete para somente ouvir discursos bonitos e aprender palavras novas. Eu faço isso com você todo dia. Todo dia eu aprendo uma palavra bonita com você, uma palavra bacana. Você forjou meu caráter. O meu português melhorou absurdamente depois que eu passei a te ouvir. Ele tinha um português impecável. O Boechat era incrível. E eu quero te agradecer por tudo, cara. Por tudo que você fez comigo. E tem uma outra história interessante que eu lembro. Que quando ele subiu lá no braço do Cristo, quando ele desceu, ele falou, olha, todo mundo sabe que eu sou ateu. Mas por alguns segundos, eu quase cheguei a acreditar em Deus. O Boechat tinha, né, essas tiradas e era muito natural, né? Era muito sincero tudo que ele fazia. Inclusive, você citou rapidamente, nem queria entrar muito em detalhe nisso, mas você falou no momento que você teve de depressão. Ele mesmo expôs isso no ar, Sim. encorajando muita gente. Eu acho que isso também foi algo que
a nossa relação não é só da notícia, não é só o Saulo que participa, mas é o Saulo que troca mensagem com a gente, que a gente está interagindo. E os ouvintes ligando. Exato, cara. A cada vez que vocês demoram 2, 3 dias fora do ar, todo mundo começa a ligar, cadê fulano, cadê ciclano? E a gente sente falta também. Pô, o Saulo não participa tem um tempo, fulano de tal nunca mais mandou mensagem. É uma preocupação familiar. Vira um elo mesmo, cara. Sem demagogia. Quando um dos lados, é verdade, quando um dos lados some, fala assim, caramba, cadê fulano? O que está acontecendo? Briggs demorou um pouquinho aí, não, licença paternidade, Briggs está bem e tal. Pô, saiu de férias, não voltou mais. Esse caso da depressão do Boechat, todo mundo acreditava porque era porque o Sérgio Cabral tinha mandado ele embora da rádio porque ele meteu o pau no Sérgio Cabral à época. Como se isso ele não metesse pau em todo mundo. Exatamente. Só que logo nesse dia foi o dia que ele teve Aí ficou um tempo Exatamente. afastado. Aí ele voltou e explicou, mas tem um outro caso engraçado, médico, do Boechat da hemorroida, né? A hemorroida é sensacional, porque assim, eu operei a hemorroida, qual é o problema? Se eu falar que eu operei o ouvido, legal. Zero papo na língua. Se eu falar que eu operei o coração, tudo bem. Aí agora eu vou falar que eu operei a hemorroida, o que foi? Qual é o problema da hemorroida? Ele era muito engraçado, ele não tinha filtro. Ele era muito figura. Cada um com sua característica, a Band News aí tocando o barco, como ele falava, né? E fala pra gente aí desses 18 anos da Band News FM, fora esses casos e causos com o Boechat. Dá para escrever um livro, cara. O que a Band News FM nessa relação também te ajudou em alguns outros momentos, em poder... Você agora está curtindo muito também a programação, né? Que a gente tem um programa novo com o GV, né? Que é muito bacana. Isso aí também é algo que é mais leve, a rádio mudando um pouco a característica, né? De em alguns momentos ter esse momento de relaxamento com o pessoal, né? Eu quero falar isso pessoalmente para o GV e vou falar ali então depois. Vocês estiveram aqui na casa, através da MPB-FM, à época, o Pop Bola. Eles fizeram um formato completamente novo, mas tão engraçado quanto o Pop Bola. Eu tenho depressão. Eu tomo remédio antidepressivo. E por causa desses caras, eu esqueço todo dia de tomar meu remédio da manhã, porque eu morro tanto de rir, eu me sinto tão bem, que eu falo assim, caramba, meio-dia que eu vou lembrar de tomar o remédio quando acaba o programa. E eu já vou perturbar o Rodolfo, então, eu quero os melhores momentos aos sábados e domingos para a gente não ficar sem esse remédio diário. Então aproveita, porque a gente não pode passar do relógio dos 18 minutos. Já está piscando, o nosso Vini está aqui. Então, para você não perder o programa do GV e para a gente também finalizar com chave de ouro, queria te agradecer e falar que essa porta aqui está sempre aberta para você e para os demais ouvintes. Foi um prazerzaço bater um papo contigo e com outras pessoas muito legais que fazem parte da emissora nesses 18 anos. Mário, se eu for contar tudo aqui que a rádio me ajudou, eu vou levar 180 minutos. Eu sou eternamente grato a essa rádio. Eu não vivo sem essa rádio. É incrível como eu acordo com ela, literalmente. Ouço a programação inteira até a hora de dormir. Se você quiser, eu cito todos os âncoras para você em off. Infelizmente não vai dar tempo. Saulo, um abraço para você, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, meu irmão.